Bom dia, pessoal. A gente vai para essa aula de orientação a objeto. A gente vai utilizar a linguagem C++. E agora a gente vai entender a construção básica de um objeto, em especial os atributos, e o construtor e destrutor, como é que eles funcionam. Então, bora lá. Uma struct, ela é uma classe que ela tem toda a visibilidade dela é pública, né? Então, quando você cria uma struct, por exemplo, gato, e na tua struct gato você pode dar para o teu gato um nome, string nome e um int vidas. Eu sugiro que quando você criar os teus atributos da tua struct, você sempre inicialize com algum valor. Por exemplo, vidas você poderia inicializar com 0 e nomes você poderia inicializar com a string vazia. Isso garante que sempre que você criar um gato, mesmo que você não faça nenhuma atribuição, você está dizendo que o nome dele é 0 e vidas é vazia. Para você que não está acostumado com struct, struct é um tipo de dado como um pacote, onde você dentro desse pacote você guarda as variáveis que foram definidas no pacote. Por exemplo, a gente tem a variável nome e a variável vidas. E agora na main eu posso criar um gato. Eu posso criar um gato colocando o nome do tipo, gato, e o nome da variável. Então, o meu gato 1 vai ser a Lena. O nome da variável é Lena. E aqui, se eu não passar nada, Lena vai ter o nome vazio e vidas 0. Só que como é um pacote, eu posso acessar os atributos desse pacote através do operador de ponto. Então, eu posso dizer que o nome da Lena é Lena e a quantidade de vidas da Lena é 3. E agora eu vou imprimir os dados da Lena. Nome tem tantas vidas. Lena tem 3 vidas. Então, vamos entender. A minha struct, ela funciona como um pacote. Ela, por si só, não tem informação. Ela guarda a informação que está nos atributos. Então, você pode pensar como o gato, como um pacote que junta uma string e um inteiro. E essa string pode ser acessada através do nome, da variável nome, e o inteiro pode ser acessado através de vidas. Se eu quiser decrementar a quantidade de vidas, eu poderia fazer lena.vidas menos 1. E a partir de agora, Lena tem uma vida a menos. Se eu quiser criar um novo gato, basta eu criar uma nova variável. Agora eu posso chamar o gato Francisco. Francisco é um gato. Eu posso colocar o nome dele de Francisco e colocar a quantidade de vida deles 2. E aí eu posso mandar imprimir os dados do Francisco e eu posso criar quantos gatos eu quiser nesse modelo. Existe uma forma padrão que vem do C de inicializar os dados da minha classe, da minha struct. E essa forma que a gente herda do C é o formato de chaves. Então eu poderia fazer que Francisco fosse construído e aí eu posso passar as variáveis na ordem que elas aparecem na struct. Vai ser construído utilizando Francisco e vidas 7. Pronto, agora se eu mandar imprimir, eu vou ter que vai aparecer o nome de Francisco e a quantidade de vidas de Francisco. Eu preciso usar exatamente a construção na ordem que eles aparecem das variáveis que eles aparecem. Se eu quiser controlar quais os elementos que eu preciso para inicializar ou quais os que eu quero inicializar, aí eu preciso de um construtor. Em C++ também funciona desse modelo de inicialização aqui, ok? Só que isso só vai funcionar enquanto eu não tiver um construtor explícito que eu construo fazendo isso daqui. Eu coloco o nome da classe e aí eu coloco, por exemplo, os parâmetros que eu quero inicializar e o código que eu quero que seja executado quando meu gato for criado. Então eu posso dizer assim, gato nascendo. Então pronto, agora quando eu fizer esse código, Lena continua podendo ser criada, porque ela
não recebe nenhum parâmetro e esse construtor não recebe nenhum parâmetro, mas essa construção aqui de baixo não é mais possível, porque essa construção C-like, né, do formato C, só funciona se eu não explicito construtores. Na hora que eu explicito, aí eu tenho que seguir a lógica que o construtor me pede. Mas, por exemplo, eu poderia dizer que para criar um gato, eu tenho isso daqui e eu posso criar outro construtor. Posso ter quantos eu quiser, desde que os parâmetros sejam diferentes. Ou eu posso criar um gato passando o nome. Eu vou passar o nome, gato nascendo, e por padrão, e se eu usar o nome, o meu gato vai ter 7 vidas. Des.vidas recebe 7. Então agora eu tenho um construtor que não recebe nenhum parâmetro, que vai inicializar com vazio, e o construtor que recebe um nome inicializa o meu gato com 7 vidas. Vamos ver isso daqui. Então, a Lena eu não criei com nenhum padrão, vai começar vazio. Eu inicializei os atributos dela, só que agora eu preciso passar o construtor e eu passo fazendo isso, ok? Francisco. Francisco vai invocar aquele construtor, atribuir Francisco para o nome dele e Francisco vai ter 7 vidas. Francisco, 7 vidas. Gato nascendo usando construtor default. Gato nascendo usando construtor que recebe uma string. Eu posso ter vários construtores ou vários métodos com o mesmo nome, desde que eles recebam parâmetros com assinaturas diferentes. Então, a Lena foi criada usando o construtor default e o meu Francisco foi criado usando o construtor que recebe várias strings. Vamos simplificar agora colocando um só construtor e modificando os meus parâmetros. Vou fazer o seguinte. Vou receber o nome e a quantidade de vidas. Eu vou com esses valores que eu recebi, eu vou inicializar o nome e a quantidade de vidas e avisar que esse gato está nascendo. Então, quem está nascendo vai ser o desSeta nome. Nascendo. Agora vamos olhar para cá, tá? Isso daqui, que a gente coloca os 2 pontinhos, se chama lista de inicialização. Se eu não colocar isso daqui e abrir diretamente as chaves, na hora que eu chegar nessa linha, bem aqui, as minhas variáveis, nome e vidas, já terão sido criados com os valores que eu coloquei aqui. Então, aqui, nome já foi criado e vida já foi criado. O nome é vazio e vidas é 0. Se eu quiser sobrescrever esses valores, eu posso fazer des.nome recebe nome e des.vidas recebe vidas. Ou seja, eles já foram criados e eu estou substituindo os valores. Eu não posso, bem aqui, utilizar um construtor desSeta nome inicializando com nome. Por que eu não posso usar o construtor? Porque ele já foi criado. Então, para poder usar os construtores, se eu quiser, é muito comum a gente fazer essa construção. A gente bota os 2 pontinhos aqui e depois dos 2 pontinhos a gente coloca o que a gente chama de lista de inicialização. A gente coloca as variáveis, esse é o atributo nome, que vai ser inicializado com o parâmetro nome, e esse é o atributo vidas, que vai ser inicializado com o parâmetro vidas. Então, eu estou colocando esse parâmetro dentro dessa variável e esse parâmetro dentro dessa variável na hora da criação. E aí eu estou criando aqui o meu gato já com esses valores. Uma outra coisa que eu posso fazer é colocar valores default. Então, se por acaso ele não passar vidas, eu vou colocar vidas como 7. E se por acaso ele não passar nome, eu vou colocar nome como vazio. Outra forma aqui de fazer a atribuição padrão diferente dessa. Então, por exemplo, agora a vantagem é que Lena, ela pode ser criada usando o construtor para gato. Abri e fechei o VS Code. Deu algum bug estranho aqui. Então, bora lá. Vamos lembrar como é que funcionam os parâmetros default. Se você passar só o primeiro parâmetro, o nome, ele vai assumir que
a vidas é 7. Se você passar os dois valores, ele vai usar os valores que você passou. Se você não passar nenhum parâmetro, ele vai assumir que vidas é 7 e que o nome é vazio. Por exemplo, nesse caso, você não passou nenhum parâmetro, então ele vai começar com vida 7, nome vazio. Se você quiser passar, você pode passar logo aqui. Então, o nome vai ser Lena. E aí a quantidade de vidas vai ser 7. Ou você pode passar 3, e aí a quantidade de vidas não vai ser mais 7, vai ser 3. Vamos entender agora como funciona o stack. O tempo de vida dos elementos dentro do stack, quando eles são criados e quando eles são destruídos. Então eu vou criar aqui a Lena, a Lucy e um gato chamado Lucky, português. Luquito. Ok, então vamos lá. Vamos entender como é que funciona a stack. Quando você está dentro de um escopo e cria um objeto, um inteiro, um float ou um gato estaticamente, ele é criado e o bloco de memória dele é empilhado. Então eu tenho a Lena, em cima da Lena eu tenho o bloco de memória do Lucky, em cima da Lucy, eu tenho o Luquito. Quando o escopo deles termina, eles são desalocados, desempilhados. Então a Lena morre, o Lucy morre e o Luquito morre. Para você poder enxergar esse morrimento, você pode construir o destrutor. O destrutor ele não recebe parâmetros e ele é invocado automaticamente na hora que o teu gato ou a tua variável é desfeita. Então pronto, agora a gente vai enxergar a variável sendo criada e a gente vai enxergar a variável sendo destruída. Só lembrando que o construtor é chamado automaticamente quando você cria um objeto e ele é invocado, nesse caso, automaticamente na hora que o nosso objeto estático sai do escopo. Então se eu mandar rodar aqui, a gente vai ver na ordem Lena, Lucy e Luquito nascendo, e depois ao contrário, eu vou desfazendo a minha pilha. Luquito morrendo, Lucy morrendo e Lena morrendo. Atenção que é o escopo que determina o tempo de vida. Se eu fizer isso daqui, a Lena é criada, a Lucy é criada, saiu do escopo, a Lucy é destruída, o Luquito é criado. Então a gente tem Lena, Lucy. Saiu do escopo dela, Lucy morre, Luquito. Saiu do escopo deles, Luquito morre, Lena morre. Lena, Lucy, Lucy, Luquito, Luquito, Lena. Se por acaso o meu escopo fosse assim, então vamos ver agora como ficaria a ordem. Ó. Lena é criada, Lucy é criada, Lucy sai do escopo dela é destruída, Lena sai do escopo dela é destruída, Luquito é criado, Luquito é destruído. Já que a gente está vendo logo as formas de criação, vamos ver logo todas. Existem duas forminhas de criação que são escondidas aqui que você não vê no default. Que seria, e se eu criar aqui um gato gaiato baseado no abacaxi e rodar isso daqui? O que será que vai acontecer? Criei um gato gaiato, eu estou vendo o abacaxi nascendo, eu estou vendo o abacaxi morrendo 2 vezes. Que marmota é essa? A questão é que isso daqui é chamado copy constructor, né? Que é um construtor de cópia. Quando você constrói um objeto baseado em outro objeto, você não está vendo o construtor de cópia. Por quê? Porque ele já existe um construtor default. O que é que ele faz? Copiar todos os valores, mas ele existe. Se você quiser implementar o construtor de cópia, você diria o seguinte, ó, eu vou construir um gato baseado em um outro gato. Other. Como é que eu vou construir um gato baseado em outro gato? Vou fazer o seguinte. O nome do meu gato vai ser construído copiando o nome do outro gato. E a quantidade de vidas do meu gato vai ser construída
copiando a quantidade de vidas do outro gato. E aí aqui eu vou colocar stdcout cópia de... Então, para ficar mais bonitinho, eu vou colocar no nome mais copiado. Copiado. Okay? Então agora eu sobrescrevi o construtor de cópia. Se eu rodar o mesmo código agora, você vai ver que o abacaxi nasce, a cópia do abacaxi nasce, copy constructor, a cópia do abacaxi nasce. Como ele foi feito depois, o abacaxi copiado morre e o abacaxi morre. Esse mesmo copy constructor é invocado em outras situações, como por exemplo quando você cria um bonitão e faz diretamente uma atribuição nele. Abacaxi. Eu vou fazer de gaiato. Gaiato. O abacaxi não vai aparecer como a cópia do gaiato. O bonitão vai ser a cópia. Não, o gaiato é a cópia do abacaxi. O bonitão é a cópia da cópia. Então, se a gente mandar rodar, a gente vai ter que... Primeiro o abacaxi nasce. Aí depois eu tenho a cópia do abacaxi, que é o gaiato. A cópia de abacaxi copiado, que é o bonitão. E aí eles saem morrendo na ordem ao contrário. O construtor de cópia também é o código que é rodado quando você faz uma função void mostrar vidas. E aí você recebe a cópia. Por exemplo, se eu disser que aqui recebe um gato, gato. E aí eu vou dar aqui um cout, gato nome e gato vidas. Mostrar, só mostrar. Você está vendo que o gato aqui, ele não é a referência, ele não é o endereço, ele é a cópia do gato. Então, se eu mandar mostrar o abacaxi, eu não vou estar mostrando o abacaxi real. Eu vou estar mostrando o abacaxi que foi copiado para cá. Então, ó, abacaxi nasce, mandei para a função, fiz a cópia de abacaxi. Abacaxi copiado tem 7 vidas. Abacaxi copiado morrendo, por quê? Porque acabou o escopo dessa função. E aí, por último, o abacaxi aqui morre. Se eu não quiser que seja cópia, eu posso mandar a referência, eu boto em comercial. Quando eu faço a referência, eu não estou criando uma cópia do gato aqui, eu estou mandando o gato original referenciado. Então, aqui você não vai ver a cópia dos dados. Abacaxi nasce, imprima, abacaxi tem 7 vidas, abacaxi morre. Tudo isso daqui, tanto passando por função com cópia, quanto fazendo a cópia dessa forma aqui, outro, quanto fazendo diretamente na atribuição. Tudo isso daqui é a invocação do nosso copy constructor, construtor de cópia. Ok, tirei o construtor de cópia e vamos para o outro caso. Então faz de conta que eu criei o abacaxi, eu criei aqui o gaiato, ok? E fiz a seguinte coisa. Gaiato recebe abacaxi. O que acontece quando o gaiato recebe o abacaxi? Vamos rodar isso daqui. Então, eu tenho o abacaxi nascendo, o gato nascendo, o abacaxi morrendo e o abacaxi morrendo. Na hora que você faz essa atribuição aqui, você está chamando o copy assignment, né? A atribuição por cópia. Ele é um códigozinho bonitinho que se você criar o copy constructor, você talvez tenha que criar esse carinha também. E ele diz o seguinte, ué, como é que um gato que já foi criado pega os valores de outro gato? Isso daqui, meu querido, em estrutura de dados, dá tanto problema, porque se esse gato aqui tiver um ponteiro e você fizer uma atribuição, ele vai simplesmente copiar o ponteiro para outro canto, e aí você vai ter um double free e não vai resolver nunca. Então, se você tem estruturas de dados dinâmicas, faça um copy assignment. E ele tem essa carinha aqui, assim, ó. Então, no final eu vou ter que devolver um gato, ok? A referência do gato. Aí,
eu vou ter que fazer um operador de atribuição, que vai receber um outro gato. Então, você lê assim, eu vou receber um gato por uma atribuição e vou retornar esse daqui. Isso aqui poderia ser void, mas é desse formato e você só aceite e talvez no futuro depois você dá uma estudada. Então vamos entender o que é que acontece. Eu já tenho um gato, que é o gato atual, e eu estou recebendo o outro. O que eu vou fazer é trocar o meu nome para o nome do outro e trocar a minha quantidade de vidas para vidas do outro. Se eu tivesse um ponteiro aqui, eu não poderia só fazer recebe ponteiro. Eu teria que fazer a cópia dos dados e alocar memória só para ele. Mas é isso daqui que eu tenho. Então, se você precisar, um copy assignment, né? Atribuição por cópia. Esse aqui não é o construtor, tá? Mas esse carinha existe. Então, eu vou dizer aqui std cout atribuição por copiando de gato.nome. E aí você tem que o abacaxi nasce, o gato nasce, eu copio os dados de abacaxi, e aí eu tenho o abacaxi morrendo, só que esse daqui é o abacaxi copiado. Então eu vou dizer que esse nome aqui vai ser o nome original, mas copiado. Então, abacaxi nasce, gato nasce. Copio de abacaxi, o abacaxi copiado morre e o abacaxi morre. E esse carinha aqui é o meu copy assignment, a minha atribuição por cópia. Provavelmente, se você criar um, você vai ter que criar o outro, dá para pendurar os dois. Então, vou deixar aqui o exemplo, tudo bem. Você não vai precisar disso agora, porque a gente só está lidando com variáveis estáticas. A gente não está usando alocação dinâmica, mas se chegar a estrutura de dados, se for fazer lá o seu vector, construir sua lista dinâmica, construir sua própria tabela hash, para você não ter erros estranhos, eu sugiro você fazer isso daqui. Então, por exemplo, aqui eu estou usando tanto o copy constructor, né, quanto o copy assignment, a atribuição por cópia, e eu deixei os dois pendurados. Ó, esse daqui é mais importante. Eu ensino como é que eu pego um elemento que já existe e copio de outro. Tudo bem? Copiando de e recebo o des. O des ele se refere ao próprio objeto. Tudo bem? E aí, no copy constructor, eu faço o seguinte, eu espero entrar aqui dentro, o meu gato já existe, e eu digo, olha, esse gato que eu estou construindo vai receber a cópia do gato. Então, é como você implementa só um, mas deixa os dois prontos. Você chega lá na estrutura de dados para fazer os teus vectores e os teus elementos com alocação dinâmica, você lembra disso daqui. Tudo bem? Então, para a gente ir para a nossa última parte, vamos ver agora os tempos de vida. A gente já viu a questão do escopo. Se eu crio o abacaxi e o siriguela, o abacaxi é criado, siriguela é criado. Siriguela morre, abacaxi morre. E as variáveis estão atreladas ao tempo de vida delas. Se eu faço isso, então abacaxi é criado, abacaxi morre, siriguela é criado, siriguela morre. Agora vamos para as exceções. Quando é que um objeto não é criado? A gente já viu um exemplo ali em cima, né? Que é quando eu faço uma referência. Se o meu copy apelido, se apelido for uma referência, primeiro que eu não posso criar ele assim, porque na hora que eu crio uma referência, eu tenho que dizer eu estou referenciando o quê? No caso, eu posso dizer que apelido é uma referência para siriguela. Aqui eu não estou criando um novo gato, estou criando só um outro apelido para o siriguela. Então, se eu alterar, seja o siriguela diretamente, siriguela.vidas menos menos, diminuir uma vida do siriguela. Se eu fizer apelido.vidas menos menos, estou tirando outra vida do siriguela. Ambos têm o mesmo bloco de memória, então não são gatos diferentes. Referências podem ser criadas em qualquer lugar onde o objeto pode ser visto. Por exemplo, eu poderia criar uma referência para o siriguela, bem aqui. Apelido 2 aponta para a siriguela.
A referência não define o tempo de vida. O que define o tempo de vida é onde o elemento foi criado. Então, o siriguela foi criado aqui, ele só é desfeito quando termina o escopo da main. Aí eu tenho o apelido 2 e o apelido bem aqui. Eu posso criar referências para, por exemplo, posições de um vetor. Eu posso criar uma referência nome. Auto nome recebe apelido 2.nome. Então, pronto. Essa variável nome bem aqui é uma referência para o nome desse carinha aqui, que no caso é o Siriguela. Então, se eu fizer nome recebe Siri, eu vou estar diminuindo o nome que era Siriguela para Siri. Por que é que funciona? Porque eu sempre estou usando referência. Referência, referência, referência. Então, eu garanto que eu nunca estou criando uma nova variável. Eu só estou colocando um novo ponto de vista sobre um bloco de memória que já existe. Aqui, se eu mandar imprimir o Siriguela, mostrar Siriguela, aqui eu estou usando referência, tudo bem, não estou criando um novo. Eu vou mostrar que Siriguela agora é Siri. Siri tem uma vidas, porque ele perdeu uma bem aqui e uma bem aqui. Então, bora aqui para o último assunto. Quando você está fazendo isso daqui, você está alocando tudo na stack, que é a tua memória estática, que é a tua pilha. Então, você aloca, cria um novo escopo, aloca, cria um novo escopo, aloca, termina o escopo, desaloca, termina o escopo, desaloca, termina o escopo, desaloca. Existe uma outra forma de criar memória, que é alocando na heap. Para criar na heap, você tem que utilizar a alocação dinâmica. Para utilizar a alocação dinâmica, você tem que guardar a tua memória utilizando um ponteiro. Então, por exemplo, você pode criar aqui o teu gato. Gato recebe new gato set. Então, esse bloco de memória está sendo criado na heap. Ele é construído na hora que você dá o new e ele é devolvido só na hora que você dá o delete. Se você criar ele assim e nunca devolver, você não vai ver o gato morrer. Então, você está vendo aqui, ele está reclamando que eu não estou usando o gato. Então, eu vou dar aqui só para avisar que eu não vou utilizar, não pretendo utilizar, não reclame. Então, o Siriguela vai nascer, o gato nasce, o Siriguela morre, só que o gato não morre. Por quê? Porque o gato só morre na hora que eu dou um delete nele. Delete em gato. Então, na hora que você faz isso, o teu gato morre. Gato morrendo, Siriguela morrendo. Então, esse daqui é o processo da alocação dinâmica dentro da heap. Observe que se você cria o ponteiro, outro, mas não dá um new, você não tem aqui um novo bloco sendo criado. Por exemplo, void outro. Só para avisar que eu não estou... não reclame que eu não estou utilizando. Outro não é um novo gato. Outro é capaz de guardar o endereço de um gato. Então, eu poderia fazer outro recebe endereço de Siriguela. Ok? Não estou criando um novo gato. Estou guardando o endereço onde o Siriguela mora aqui dentro do outro. E aí eu poderia, por exemplo, alterar os dados de Siriguela através do endereço. Só que como é um ponteiro, eu acesso através do seta. Outro seta vidas, menos menos. Acabei de tirar uma vida do Siriguela. Você imagina um endereço, da mesma forma que eu estou falando, endereço. Por exemplo, o gato que mora na casa azul. Então, eu estou guardando em outro, ele mora na casa azul. Agora, eu estou dizendo que o gato que mora na casa azul, vou lá, pego o gato e tiro uma na quantidade de vidas dele. Então, isso daqui não cria um novo gato. Referencia via endereço um gato que já existe. Em que caso eu uso referência? Em que caso eu uso copy? Em que caso eu uso ponteiro? O ponteiro é uma forma que você vai utilizar quando você precisar explicitar que aquele elemento não existe. Por exemplo, o nulo para um ponteiro
é o NuPTR. Então, eu estou dizendo que outro está vazio. Por exemplo, você poderia criar uma classe lapiseira e uma classe grafite. Se você quer dizer que não existe grafite dentro da lapiseira, se você quer deixar isso explícito, você pode colocar como um ponteiro. E aí você sabe que se for nulo, o grafite não existe na lapiseira. Uma outra forma de tem mais avançada é usar a classe optional. Né? Você, por exemplo, poderia dizer que talvez exista um gato. Gato 2 pode ser um gato ou pode ser vazio. Mas por enquanto a gente vai ficar com um ponteiro. Quando você precisa explicitar que algo pode não existir, então você usa um ponteiro. E aí você seta ele para nulo quando você não existe. Uma outra boa prática, por exemplo, é sempre que você dá um delete numa variável, você setar ela para nulo. Por quê? Porque o delete, ele não muda o valor. É como se você dissesse assim, gato cria um gato. Beleza, criou um objeto gato. Salvou bem aqui, gato está na casa azul. Apaga o gato da casa azul. Beleza, mandou devolver a memória do gato da casa azul. Ok. A variável gato agora não salva mais casa azul. A variável gato está para 0. E aí você não tem o perigo mais de acessar a casa azul para procurar um gato lá. Então, assim, sempre que você usar o delete, você pode usar o NuPTR. Ok? Uma outra forma de juntar essas duas numa só é usar o std exchange. O que o exchange faz? Ele devolve algo, ele atribui e devolve. Então, eu poderia dizer o seguinte: para gato, eu vou colocar no PTR e o valor que tinha em gato eu vou mandar para o delete. Olha que legal. Muito mais seguro. Eu vou jogar no PTR para gato, para dizer que eu estou esquecendo que ele mora na casa azul. E eu estou mandando devolver esse bloco de memória que foi alocado para esse gato através do delete.